A Primeira Guerra Mundial foi um dos eventos mais devastadores da história da humanidade. Um conflito que começou por uma faísca e se transformou em um pesadelo global, envolvendo milhões de soldados e civis, além de remodelar o mundo como conhecemos. Mas o que realmente causou essa guerra? Como ela se desenrolou e quais foram as suas consequências? Neste vídeo, o Código Aprenda vai explorar detalhadamente todos os aspectos dessa guerra que mudou o curso da história. No início do século XX, o mundo já estava em ebulição. As grandes potências europeias competiam por territórios, mercados e influência global. Havia uma crescente tensão entre impérios como o Reino Unido, Alemanha, Rússia, França e Áustria-Hungria. O nacionalismo estava em alta e muitas regiões buscavam independência, especialmente nos Balcãs, onde o Império Austro-Húngaro enfrentava movimentos separatistas. Outro fator crucial era o sistema de alianças. De um lado, a Tríplice Entente, formada por Reino Unido, França e Rússia. Do outro, a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esse sistema de alianças garantia que qualquer conflito localizado pudesse rapidamente escalar para uma guerra global. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia, por um jovem nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip. O atentado foi orquestrado por um grupo chamado Mão Negra, que buscava a independência da Sérvia. O Império Austro-Húngaro usou o assassinato como pretexto para atacar a Sérvia, e a Rússia, que apoiava os sérvios, se mobilizou contra a Áustria-Hungria. Em resposta, a Alemanha declarou guerra à Rússia e, logo depois, à França. Quando tropas alemãs invadiram a Bélgica para chegar à França, o Reino Unido entrou na guerra. Em poucas semanas, a Europa estava em chamas. A guerra se transformou rapidamente em um conflito de trincheiras, especialmente na frente ocidental, onde soldados viviam em condições desumanas, enfrentando frio, lama, doenças e bombardeios incessantes. A linha de frente praticamente não se movia, e batalhas como Verdun e Somme se tornaram massacres com centenas de milhares de mortos. Novas tecnologias foram usadas pela primeira vez: metralhadoras, aviões, submarinos, tanques de guerra e armas químicas como gás mostarda e cloro. A guerra se espalhou para além da Europa, alcançando a África, o Oriente Médio e os oceanos, onde os submarinos alemães afundavam navios inimigos, inclusive o Lusitânia, um navio civil americano, o que acabou arrastando os Estados Unidos para o conflito. Após 4 anos de combates brutais, a guerra começou a pender para o lado da Entente. A entrada dos Estados Unidos, em 1917, forneceu novos recursos e tropas, enquanto os impérios centrais enfrentavam crises internas. A Rússia, por outro lado, passou por uma revolução e saiu da guerra em 1918. Em novembro de 1918, a Alemanha estava exausta. Protestos e revoltas internas forçaram o Kaiser Guilherme II a abdicar, e um armistício foi assinado no dia 11 de novembro de 1918, encerrando os combates. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs duras punições à Alemanha.
Ela perdeu territórios, teve suas forças militares reduzidas e foi forçada a aceitar a culpa pela guerra, além de pagar enormes reparações financeiras. Esse tratado gerou ressentimentos que mais tarde contribuíram para a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Os impérios austro-húngaro, otomano e russo colapsaram, e novas nações surgiram. Milhões de mortos, destruição massiva e mudanças políticas e sociais marcaram a Primeira Guerra Mundial como um dos eventos mais transformadores da história moderna. A Primeira Guerra Mundial foi mais do que um conflito militar. Foi um divisor de águas que redefiniu fronteiras, destruiu impérios e deixou cicatrizes profundas na humanidade. Mas será que aprendemos com os erros do passado? O que aconteceu depois dessa guerra nos ensina algo para o futuro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente sua opinião sobre a Primeira Guerra Mundial. Se inscreva no canal Código Aprenda para mais conteúdos históricos e reflexões sobre o mundo.